Três formas de usar a palavra damit que os livros não mostram, mas destravam sua confiança na hora de falar alemão. Olha só isso aqui. Damit faz muito mais. Três jeitos de usar que os livros não mostram e você vai usar damit de uma forma que vai destravar melhor sua confiança. E para te trazer uma clareza de como usar, eu vou te dar exemplos reais que você pode usar no dia a dia e vou separar esses exemplos por blocos. Então a gente vai entender a primeira forma de usar o damit, a segunda e a terceira com exemplos reais, porque você não precisa ficar decorando regra gramatical, entender que damit forma Nebensatz, decorar isso e tudo mais. Você precisa realmente saber quando usar essa palavra e saber o que dizer na hora que você trava em alemão. Então, se você acha que essa palavra damit, ela só é usada para quando você vai falar de alguma finalidade, ou seja, você estuda alemão para se comunicar melhor no dia a dia, ou eu estudo alemão para que eu me comunique melhor no dia a dia. Se você acha que damit só tem esse uso, desse para que, você está perdendo aí mais ou menos 70% das outras formas de usar essa palavra em alemão. Então a gente vai começar com aquilo que muito provavelmente você já sabe, que é usar a palavra damit para alguma finalidade, para algum propósito que você tenha. Então eu vou te mostrar alguns exemplos aqui e em seguida a gente vai trabalhar outras formas de usar essa palavra que eventualmente você ainda não sabe usar dessa forma, beleza? Então o primeiro exemplo aqui, olha só que interessante. Olha esse exemplo, está um pouquinho grande, mas eu vou detalhar para você. Então imagine só que você está na escola do seu filho e aí você fala assim, rapaz, eu não estou entendendo essa atividade aqui que é para o meu filho fazer, ou eu não estou entendendo aqui esse passeio que eles estão organizando e etc. E aí você pode falar o seguinte, você pode perguntar o seguinte para a professora. Könnten Sie mir erklären, wie das funktioniert? Então se você falar até essa palavra aqui, não está errado não. Então a senhora poderia me explicar como é que isso funciona? Só que aí, se você quiser falar da finalidade, do porquê que você quer isso, você usa, aliás, do para quê, né? Para que você tá querendo saber como é que funciona? Para que eu possa ajudar meu filho. Então aí que entra esse primeiro uso da palavra damit. Você vai usar essa palavrinha quando você quiser falar do para que você está fazendo algo. Então, imagine só que você cozinha sem gordura, porque você quer emagrecer, o seu marido quer emagrecer. Então você pode falar assim, poxa, eu cozinho sem gordura para que possamos emagrecer. Então esse para que você vai falar assim, dessa finalidade, desse propósito, é a palavra damit. Então, em alemão é uma palavrinha só, mas em português, na hora de traduzir, se você quiser traduzir, frequentemente você pode traduzir como para que. Então, olha só que interessante. Könnten Sie mir erklären, wie das funktioniert, damit ich meinem Sohn helfen kann? Ou seja, a senhora poderia me explicar como isso funciona, para quê? Para que eu possa ajudar meu filho. Percebeu? Então, muito provavelmente você sabe já esse jeito de usar o damit, já conhece esse sentido, mas na hora de falar você fica com vergonha, você trava, você fica com medo de usar, porque você eventualmente não entendeu bem o tema, ou não entendeu a função da palavra, ou como é que você vai usar ela na frase. Então, em relação ao sentido, eu já te expliquei. Damit significa para quê? Para que você atinja um objetivo específico. Beleza. E em relação à estrutura da frase, essa palavrinha aqui forma o que a gente chama de Nebensatz. A Vili já tive esse tema Nebensatz, não sei que dia acha isso não. Nebensatz nada mais é do que se você traduzir, né, uma oração subordinada, ou seja, um pedacinho de frase que, por via de regra, precisa de um outro pedaço de frase para fazer sentido. Então, se você geralmente usar uma Nebensatz sozinha, no geral ela não tem sentido. Então, é um pedacinho de frase que depende de algo que foi mencionado, embora você pode começar uma frase também com uma Nebensatz, não tem problema, mas geralmente ela depende de um outro pedaço de frase, que é a parte principal da frase. E aí, damit, por formar essa tal de Nebensatz, você vai colocar o que estaria na segunda posição, você coloca no final. Então, numa Hauptsatz, que a gente pode entender como o oposto de uma Nebensatz, o verbo não fica na segunda posição? Beleza. Numa Nebensatz,
O verbo que estaria na segunda posição vai para o final. Vai para o final. Então, por isso que esse kann aqui, que você pode pensar, poxa, mas essa palavra kann aí, não deveria estar depois da palavra ich? Damit ich kann meinen Sohn helfen? Não, porque a palavra damit, ela, neste caso aqui, ela formaria uma Nebensatz. Beleza? Bora para o próximo exemplo, com a palavra damit, com esse mesmo sentido. Olha só que interessante. Imagine só que você está com sua vizinha, e sua vizinha, você olha pra cara dela e você fala assim, rapaz, essa bichinha aí tá cansada, viu? 3 filhos, um correndo pra um lado, outro correndo pro outro, e a bicha agoniada ali e tal, com outras tarefas pra fazer, e você fala assim, poxa, eu vou ajudar aqui. Eu tenho uma filha só, eu vou falar com ela, que eu vou pegar um dos meninos ali, pra ela descansar um pouquinho. Ou seja, eu tô levando minha filha pra brincar no parque, eu vou pegar aqui o filho da minha vizinha, o mais danado ali, e vou, aliás, o mais danado não, você não vai escolher o mais danado que seria besta. Eu vou pegar o mais quietinho aqui, vai ajudar de qualquer maneira e vou levar para brincar com minha filha também. Isso vai ajudar minha vizinha. E aí você pode chegar e falar assim para sua vizinha, ó. Ich nehme dein Kind mit, ou seja, eu vou levar teu filho junto, para quê? Para que você possa descansar. Damit du dich ausruhen kannst. Ou seja, para que você possa descansar. Então, olha só de novo. Aqui a gente está no primeiro uso ainda da palavra damit, beleza? A gente vai ainda trabalhar mais de 2 usos, então fica comigo aqui. Primeiro uso é esse. Você está falando de finalidade, do para que você está fazendo alguma coisa. Então, antes da vírgula, você cita o que você vai fazer ou está fazendo. E depois da vírgula aqui, você vai falar do para quê. Para que você está fazendo isso? Qual é o motivo, pelo amor de Deus? Então, ó, ich nehme dein Kind mit. Eu vou levar teu filho. Para quê? Damit du dich ausruhen kannst. Para que você, quase engasgo com a própria saliva, para que você possa descansar. E ó, o verbo que estaria na segunda posição, onde é que ele está? No finalzão. Por que está no finalzão? Porque depois da vírgula aqui a gente tem o que a gente chama de Nebensatz, beleza? Elton, já passei por muitos professores de curso de alemão, você, Ravilha, é o melhor. Continua assim, por favor. Tamo junto, meu brother, obrigado pelo elogio aí. Vamos que vamos. Ó, então a gente viu aqui o primeiro uso da palavra damit, a gente vai entrar agora no segundo uso, que talvez você não conheça, mas é importante que você saiba que isso é possível em alemão, beleza? Então, o segundo uso é você usar a palavra damit para se referir a algo concreto. Tipo um instrumento, tipo, sei lá, tipo um celular, um mouse, um martelo, tipo uma caixa de som, um relógio, qualquer coisa que você usa e vai te beneficiar de alguma forma, ou você está usando para alguma tarefa específica, você usa a palavra damit para se referir a esse objeto. Simples assim. Olha só que interessante. É engraçado que esse uso da palavra damit aqui, ele pode ser muito usado com pessoas irônicas, né? Sei lá, imagine só que você costuma ser uma pessoa muito irônica. E aí você vai falar às vezes o óbvio. A pessoa olha assim, nossa, teu quarto tá todo arrumado, o chão tá limpinho, o que é que você fez? Aí você quer ser irônica, né? Ou irônico, você pode falar, ich habe einen Staubsauger genommen, ou seja, eu peguei um aspirador, und damit, ou seja, e com isso, ou seja, com essa palavra damit aqui agora, ela está se referindo ao aspirador. Und damit mein Zimmer sauber gemacht. Ou seja, eu peguei o aspirador e com isso, ou com ele, nesse caso aqui a tradução, o que importa é o sentido, né? Você não vai traduzir necessariamente ao pé da letra, tanto faz traduzir com isso, com ele, meu quarto, né? Limpei meu quarto. Né? Und damit mein Zimmer sauber gemacht. Então essa palavrinha aqui, ela agora não tem o mesmo sentido e não tem o mesmo uso, né, que a gente já trabalhou já até agora aqui na live, beleza? Próximo exemplo em que a palavra damit está se referindo a um objeto específico, a alguma ferramenta. Olha só, olha que interessante. Vou contextualizar esse exemplo aqui, beleza? De novo, você está querendo ser irônica ou irônico. E aí você fala, a pessoa olha pra você e fala assim, oxi, o que é que você tá fazendo com essa faca na mão aí?
Aí você olha pra pessoa, ich hab ein Messer geholt, ou seja, eu peguei uma faca, und wollte damit den Kuchen schneiden. E eu queria com ela, ou com isso, cortar o bolo. Tem um bolo ali em cima da mesa, tá óbvio. Você estava andando em direção ao bolo porque a pessoa está te perguntando isso. Mas enfim, o foco aqui é entender que essa palavra damit está substituindo, ou está se referindo, aliás, está se referindo à palavra messa. Messa significa faca. E quando você usa a palavra damit, você pode traduzir com ela, né? Porque é a faca com ela. Então, eu peguei uma faca, ou eu busquei uma faca, também pode ser, né? Verbo holen. Eu busquei uma faca e queria com ela cortar o bolo. Beleza? Então, até agora aqui a gente trabalhou duas formas de você usar a palavra damit. Então, você não precisa decorar muita regra gramatical. Nesse caso aqui a gente está focando no sentido da palavra nas frases. E eu estou focando aqui em 3 sentidos que você precisa entender no dia a dia, para você ganhar mais autonomia de como é que você usa essa palavra na vida real, beleza? E não ficar decorando um monte de regrinhas sem necessidade. Bora agora para o próximo sentido? Esse próximo sentido é muito interessante, porque a palavra damit aqui, ela vai se referir a algo que foi dito antes, e não necessariamente esse algo é concreto. Porque nesse segundo uso aqui, quando eu falo que a palavra damit, você pode se referir a um objeto, a uma faca, a um martelo, a um aspirador de pó, você está se referindo a algo concreto. Só que nessa terceira forma de usar a palavra damit, a gente vai se referir a algo que pode ser concreto ou abstrato. E eu vou te dar agora vários exemplos, ao todo aqui, ó, deixa eu contar quantos exemplos eu vou te dar. 3, 6, 9, vou te dar 10 exemplos. 10 exemplos com a palavra damit agora, o terceiro sentido, terceira forma de usar, que você está se referindo a algo que você tá se referindo a algo que foi dito antes, mas não necessariamente se algo é concreto. Olha só que interessante. A partir de hoje, você vai entender muito bem quando é que usar isso aqui em alemão. Olha só, seu filho de 3 anos de idade abriu a gaveta e pegou a faca. Aí você, ó, her damit. Her damit significa me dá isso aí, pra cá com isso. Por quê? É perigoso a criança ficar com a faca na mão. Então esse exemplo aqui de uma criança que pega alguma coisa que pode significar um perigo para ela, é um exemplo clássico e um exemplo muito bom para você memorizar essa frase aqui em alemão. Então, her damit. Pra cá com isso. Her, no sentido de para cá, né, em sua direção. Então, hin é se afastando de você, se afastando do falante. E her, em alemão, é o para cá, se aproximando do falante. Então, se você está falando essa frase, você está falando algo no sentido assim, her, ou seja, pra cá, damit. Ou seja, pra cá com isso. E agora, entrando no exemplo que a Nilza acabou de dar, esse exemplo eu tinha separado também. Tá na tela aí. Obrigado, Nilza. Então, esse exemplo é, ó, weg damit. Então, weg no sentido de, tipo assim, ó, fora com isso, né? Fora com isso. Dá pra ter o sentido também de joga isso fora. Também dá. Tudo depende do contexto, da situação concreta, claro, né? Mas você pode usar isso aqui pra falar pra pessoa assim, ó, joga isso fora. Isso é uma porcaria. Weg damit. Weg damit. Então, weg damit. Joga fora, joga isso fora, beleza? Paulo respondeu, her damit, me dá isso, me passa isso. Genau, muito bom, Paulo. Sua vaga na Alemanha, grande Gerson, pra cima, irmão, tamo junto, meu brother. Vamos que vamos. Weg damit, beleza. Então você percebe aqui que a palavra damit, ela tá se referindo a algo claro no contexto? Não precisa citar a palavra, você ganha tempo, não precisa citar a palavra. Ravile, mas por enquanto é algo concreto, ó. Her damit, você se referir a uma faca. Weg damit, também pode ser alguma coisa para jogar no lixo. Bora ver o terceiro exemplo aqui? Aqui não é algo concreto. Aqui são ideias, por exemplo. Então você está conversando com a pessoa e aí você fala, olha só, você está no relacionamento com a pessoa, está dando muito problema de comunicação, você fala para a pessoa assim, ô amor, bora fazer o seguinte, quando você estiver pensando em alguma coisa,
Me pergunta antes. Você não assuma, por favor, que eu penso dessa maneira, não. Beleza, você até me conhece e tal, de alguma forma, a gente tá junto, só que você não tem bola de cristal, você não tá lendo meu pensamento. Então, como você não tá lendo meu pensamento, você não pode decidir o tempo inteiro por mim. Então, já que você não pode decidir por mim, eu te peço, por favor, me pergunta antes. Se comunica mais comigo para saber o que é que eu quero. Nem eu mesmo me conheço direito. Tem dia que eu quero uma coisa, tem dia que eu quero outra. Eu sou uma pessoa contraditória. Então, por favor, a partir de hoje, me pergunte, né? Se comunique mais comigo e não tome decisões aí sem me consultar, porque às vezes você me coloca numa enrascada que eu não quero. Bist du damit einverstanden? Ou seja, você está de acordo com isso? Damit aqui está se referindo ao que foi conversado. Não é algo concreto. Percebe esse uso aqui, que interessante? Ich habe kein Problem damit. Perfeito. A Aline deu um exemplo ali também maravilhoso. Ich habe kein Problem damit. Que inclusive poderia ser o marido, gente boa, respondendo isso aí. Muito bom, Aline. Show de bola. A Aline está dentro do contexto aqui todo. Bora pro próximo exemplo? Aqui é você falando, o estrangeiro, se tu procurar uma briga com o alemão e se a polícia chegar, só pelo fato de tu ser estrangeiro, já tem uns pontinhos a menos ali, a polícia já vai desconfiar que você que estava arrumando a confusão. E o alemão vai lá, não foi eu, foi ela, que não sei o que arrumou o barraco aqui, ou que fez isso, que fez aquilo. E aí você fala assim, meu querido, ich habe damit nichts zu tun. Eu não tenho nada a ver com isso. Então aqui também é para você se cair fora de algum problema que esteja acontecendo, você não tem nada a ver com isso. É uma forma de você se defender em alemão. De novo, essa palavrinha aqui, damit, significa com isso, e você está se referindo a um contexto ali, a coisas que aconteceram e que você não tem nada a ver com o que está rolando, ou com o que aconteceu. Essa palavra aqui também, essa frase também é muito maravilhosa. Eu adoro usar essa palavra aqui. Já usei muito para resolver burocracia. Por quê? Porque você chega ali no banco, você chega ali para conversar com um atendente e você tinha a expectativa de resolver a situação de uma forma X. Você chega lá para resolver a situação, a pessoa fala, não rola não é assim que funciona não. Aí você fala, poxa, mas não está assim no site, ou um outro funcionário me falou de outra forma no dia anterior. Aí você pode complementar. Damit habe ich nicht gerechnet. O que é isso aqui? Eu não estava contando com isso. Eu me desloquei para cá, eu moro longe, fiquei 1h30 dentro do trem para vir para cá, para a capital, resolver problema, e eu preciso resolver. Então eu não estava contando com isso. Com essa negativa sua, já que eu me preparei antes, eu consultei antes, eu liguei antes, eu mandei um e-mail antes, eu vim aqui em dias anteriores, etc, etc. E essa frase aqui, você pode usar para intensificar a sua insatisfação, a sua frustração. Damit habe ich nicht gerechnet. Então, eu não estava contando com isso. Então, com isso aqui, essa palavra aqui. Maravilha, por que a palavra está começando a frase? É porque quando você coloca uma palavra, ou coloca ali palavras na primeira posição de uma frase, é porque você quer dar ênfase a isso. É a informação principal para você. Então olha só que interessante, que isso é muito comum em alemão e em português também. Então imagine só que eu tô ali, a gente senta numa mesa, todo mundo pede comida, a gente começa a beber, começa a beber vinho, a comer, etc. Na hora de pagar, você fala assim, gente, olha só, eu pago o vinho. Então, todo mundo bebeu do vinho, mas você quer ali fazer uma caridade ali, quer convidar a galera, eu pago o vinho. É uma estrutura de frase muito comum. Eu, sujeito começando, pago, verbo na segunda posição, que em alemão, inclusive, é uma regra muito comum, eu pago o vinho. Show de bola, tranquilo. Em português, daria para começar com o vinho, que é o objeto da frase? Daria. O vinho eu pago. O vinho eu pago. Soa normal, soa correto em português. E por que você, então, em vez de falar eu pago o vinho, falou o vinho eu pago? Porque quando você coloca o vinho para começar a frase, você está querendo dar uma ênfase nessa informação. Galera, é o seguinte, o vinho eu pago, beleza? Deixa comigo aqui, o vinho eu pago. Em alemão você pode fazer
a mesma coisa. Den Wein bezahle ich. E aí muita gente se confunde em alemão achando que toda vez que tem uma informação ali no começo da frase, o que está no começo da frase é o sujeito. Nem sempre. Nem sempre. Porque o sujeito é esse aqui, ó. Ich bezahle den Wein. Aí beleza. Ich é o sujeito. Não está errado. Mas você pode pegar o acusativo, que é o vinho, ich bezahle den Wein, e colocar no começo. Den Wein bezahle ich. O vinho, eu pago. E aí muita gente confunde achando que esse começo aqui é o sujeito e tal. Na maioria erra isso em prova, é inacreditável. Né? Antes de ter algum esclarecimento sobre o tema, a maioria erra porque acha que tudo está no começo. É sujeito e não necessariamente. Tem a ver com uma questão de ênfase. Você está dando ênfase naquela informação e você quer colocar em primeiro lugar na frase. É possível. Da mesma forma aqui. Por que a palavra damit está começando e não a palavra eu? Porque você está querendo dar uma ênfase. Ó, com isso aí, eu não tenho nada a ver. É porque, na verdade, em português, isso já virou até uma frase feita, né? Eu não tenho nada a ver com isso. Como a gente fala tanto, e quando a frase a gente fala reiteradas vezes, ela acaba sendo, aquela construção acaba sendo meio que única e muito natural para um falante nativo. Então, em português, a gente costuma falar, eu não tenho nada a ver com isso. E em alemão, eles costumam falar com isso, aliás, desculpa, aqui eu estou em outro exemplo, tá? Eu estava pensando no exemplo anterior, volta, aqui é outro sentido, aqui é, com isso eu não estava contando. Já em português a gente fala, eu não estava contando com isso. A gente bota o com isso no final. Em alemão, o com isso vai para o começo. Soa natural, é muito falado assim e você pode usar tranquilamente, beleza? Damit habe ich nicht gerechnet. Com isso eu não estava contando, ou em português eu não estava contando com isso. Show de bola. Qual o próximo exemplo aqui? Fang nicht wieder damit an. O verbo aqui, ó, anfangen, o verbo começar. Qual o sentido disso aqui, pelo amor de Deus? Isso aqui tem o seguinte sentido. Você está de saco cheio e a pessoa já encheu o saco, já discutiu, já reclamou e ficou quieta. Aí você fala, pô, graças a Deus, agora uma treguinha aqui e vou ficar de boa. Oxe, não deu um minuto, a pessoa volta de novo no mesmo assunto. E aí você já não aguenta mais e fala isso aqui, ó. Fang nicht wieder damit an. Ou seja, não começa com isso de novo. Já deu, pelo amor de Deus. Próximo exemplo. Mas explicando aqui o damit, né? De novo, se referindo a algo abstrato. Se referindo a algo abstrato. Ou seja, algum tema específico. Alguma reclamação específica. Alguma insatisfação específica. A Nilza falou, não vai começar de novo com a mesma ladainha. Exatamente, tem esse sentido aí por trás, né? Não começa de novo com essa ladainha, né? Próximo exemplo. Was hast du damit erreicht? Was hast du damit erreicht? Pode ser uma pergunta sem ironia, normal. Pode ter ironia também, né? Tudo depende do contexto, de como é que você fala. Então assim, was hast du damit erreicht? O que é que você alcançou ou conseguiu com isso? Pode estar se referindo a um comportamento. Às vezes a pessoa está se gabando de um comportamento que não ajuda ela em nada. Aí você olha para a pessoa, was hast du damit erreicht? O que é que você alcançou com isso? Porque para você esse comportamento simplesmente não faz sentido. Para que tá fazendo isso? E você pode usar isso aqui de forma irônica. E a palavra damit significa com isso, se referindo a esse comportamento. Ó uma clássica. Ó uma clássica. Você pode usar sem a palavra damit ou com. Claro que tem diferença. Uma leve diferença, ó. Hör auf! Hör auf! Para! Para de fazer alguma coisa, né? Então, hör auf! Para! Criança usa muito isso quando tem um irmãozinho que fica ali batendo, puxando, fazendo alguma coisa, indicando, um indicando o outro, né? Um deles vai falar, hör auf! Para! E tem o hör auf damit. Os pais também podem falar, obviamente, né? Para a criança parar de fazer alguma coisa. E o damit é só para intensificar mesmo, para falar, para com isso. Com isso o quê? Com aquele comportamento inadequado, chato, enfim.
Hör auf damit. Para com isso. No imperativo tá aqui, né? Você tá dando uma ordem. Pare com isso. Próximo exemplo. Ai, meu Deus. Hör damit nicht auf. Aqui o comportamento está sendo muito bom para você, né? Então a pessoa está fazendo algo que você adora. Tem até... Às vezes eu vejo vídeo curto na internet, aí quando eu vou pros comentários, nos comentários a galera tá assim, se referindo ao vídeo e falando assim, né? Não pare com essa brincadeira gostosa, uma coisa assim. Não, aliás, pare com essa brincadeira gostosa. De uma forma irônica, né? Não, esquece o que eu tô falando aqui agora. Hör damit nicht auf é tipo assim, não pare com isso. Não pare com isso é tipo, sei lá, tô tomando uma massagem. E a pessoa quer parar, você fala, hör damit nicht auf. Não pare com isso. A massagem tá boa demais, você vai parar agora? Pelo amor de Deus. E aqui agora? O Gomes falou, essa risada, hein, prof? Sei lá que... Devo ter pensado em coisas aqui, né? Was machst du damit? Esse exemplo é muito bom, né? Was machst du damit? Que inclusive é um verbozinho muito legal em alemão, né? Meinen. Aqui, quando você usar esse verbo meinen, você está querendo saber o que a pessoa está querendo dizer. Você entendeu o alemão que ela falou, você entendeu as palavras, você entendeu todas as palavras. Não foi esse o problema. Só que você ficou meio dúbio. Ou você não sabe a real intenção da pessoa, você está querendo entender o que é que ela está querendo dizer com aquilo. Was machst du damit? Ou seja, o que é que você está querendo dizer? Então, você saber usar essa palavra... Você percebeu que a gente trabalhou aqui 3 formas de usar a palavra damit? Em 3 situações. Claro, em várias situações a gente viu aqui por último. Mas, basicamente, a gente trabalhou 3 maneiras de usar a palavra damit que vão fazer você falar alemão com mais confiança no dia a dia. Né? Damit não é uma palavrinha que você vai pensar, damit é uma palavra da gramática alemã que significa para que e forma Nebensatz. Você não pense só assim. Senão você vai engessar demais o seu aprendizado de alemão e no dia a dia você vai travar bastante se você não tiver contexto, você não entender que idioma tem um aspecto emocional também e que, vou passar agora o melhor bizu para a gente finalizar. O melhor bizu é o seguinte, quando você estiver aprendendo essas frases feitas, que inclusive é uma excelente forma de você acelerar seu aprendizado, você nem precisa pensar em aspecto gramatical se não quiser. Não é que não seja interessante. Eu era viciado em gramática quando eu estava aprendendo e eu queria aprender todos os detalhes. Eu ficava olhando palavra por palavra. Peraí, eu ficava olhando palavra por palavra, pensando no sentido de cada uma delas e pensando por que tá assim, que tempo verbal é esse, por que tá nessa ordem. Eu tinha 30 perguntas para uma frase só. Me ajudou? Ajudou. Mas se eu fosse aprender hoje do zero, eu não teria encasquetado tanto assim. Eu teria aprendido a gramática gradativamente, mas no início eu focaria muito no sentido. Eu ia pegar essa frase aqui, eu ia procurar algum tutor e ia falar assim, cara, eu preciso de frases pro meu dia a dia. Frases que eu vou usar ali e que vão resolver minhas situações, etc. E frases que as pessoas falam muito e que eu vou ouvir e vou entender mais rapidamente elas. Essas frases feitas, muito usadas no dia a dia. E aí eu não ia, a princípio, encasquetar ali que eu tenho que entender todos os detalhes gramaticais da frase e tal. Eu ia falar o seguinte, qual é o sentido disso aqui? Em português, o que é que a gente falaria que quando o alemão fala isso aqui, o que é que a gente falaria em português? Então, no caso dessa frase, né? Eu não estava contando com isso. Né? Eu não estava contando com isso. Já liguei pra cá, mandei e-mail, não sei o quê. Agora que eu vou resolver, você me diz um não? Eu não estava contando com isso. Como é que fala em alemão? Damit habe ich nicht gerechnet. Acabou. Memorizaria essa frase aqui, claro, com várias outras também, e passaria a usar no dia a dia. Eu ia procurar a situação para ir encaixando essas frases, para poder aumentar meu vocabulário. Então, existem várias formas de você estudar um idioma, várias metodologias, mas uma forma muito eficiente, eu te garanto, porque eu passei pelo processo e ajudo centenas de pessoas a aprender alemão, uma forma muito eficiente é pegar frase feita e reproduzir no dia a dia quando a situação é adequada para aquela frase, ou quando convém usar aquela frase, você larga o doce e usa a frase ali. Isso, frase feita é uma coisa fenomenal, beleza? Paulo falou, e exatamente, Paulo, e na área de traduzir ao pé da letra, concordo plenamente.
traduzir ao pé da letra. Às vezes dá certo, mas na maioria das vezes não dá. É muito melhor tradução livre, você entender o sentido daquela frase. E como eu falei, nada impede, ou não está errado você se aprofundar, entender a gramática, entender a construção das frases, é importante também. Mas vá fazendo isso gradativamente, entendeu? Foca em aumentar sua confiança no idioma e aprender o sentido das frases e usar essas frases como uma ferramenta. Nada de ficar aprendendo a frasezinha boba que você fala, pô, mas essa frase aqui eu não vou usar, velho. Essa frase aqui eu não ouço com frequência, então esquece ela no primeiro momento. Você como imigrante, por isso que meu foco é ajudar o imigrante. Você como imigrante está tomando uma surra todo dia, tentando sobreviver, resolvendo suas situações, ajudando sua família, trabalhando, procurando uma vida melhor, buscando lazer, lendo sites aí do que é que vai acontecer no final de semana, tudo em alemão e etc. Foque naquilo que vai te ajudar, beleza? E se você quiser ficar sabendo quando é que eu vou abrir as inscrições para o meu treinamento, só clicar no link da bio que você é avisado ou avisado em primeira mão, beleza? Beijão pra vocês, a gente se encontra então na quarta-feira, meio-dia. Antigamente eu fazia live às 8 horas da noite, só que aí eu ficava muito cansado depois, isso prejudicava meu sono mais tarde e tal. Meio-dia pra mim é muito melhor, eu tô com mais energia, consigo trazer, não tenho que gastar tanta energia para explicar o conteúdo, então meio-dia pra mim fica melhor. Agora a gente vai ter live toda segunda e quarta, meio-dia. Então quarta-feira a gente se encontra nesse horário, meio-dia, horário da Alemanha, beleza? Beijão pra vocês.